Boa tarde para todos, é uma alegria estar com vocês aqui. Está escutando bem? Estão escutando? Bem-vindos todos. Para quem não sabe, ela é minha irmã. Do meio. É. Eu sou mais nova que ela. Menos de um ano eu já ganhei uma sócia de quarto. Aí, como ela era melhorzinha, ela dormia em cima, eu dormia nos pés. E o nosso irmãozinho pequeno é o Alexandre, o inventor das máquinas da VP Máquinas, de dobrar, de fazer tupia e fazer todas essas coisas lindas que a gente desenvolveu. Meu irmão inventou essas máquinas por causa que não existia. Isso que é legal. São 30 anos de parceria, de sociedade, inventando a comunicação visual e vendo as coisas sendo inventadas, né? E eu queria então contar para vocês dessa nossa história. E a gente é formada no Senai de Artes Gráficas nos anos 80, onde não tinha nem computador. Então a gente viu o processo fotográfico sendo feito, né? Nós somos tão vintages que a Karen sonhou que tinha monitor colorido. E ela falou assim para mim: Paula, você não acredita, eu sonhei que o monitor era colorido igual a TV. Olha como nós somos vintage, né? Mas é isso, gente. A gente tem que não importa se somos vintages ou novos, o importante é que a gente queira aprender, que a gente tenha essa vontade de crescer, essa vontade de fazer coisas diferentes. É isso que motiva a gente. E a Karen é a criatividade lá da nossa empresa. Então a gente mandou ela desenvolver muitas peças e a gente tem mais de 900 arquivos de 30 anos aí. E essa parte de DTF que ela amou fazer, e ela está trazendo agora essas dicas de ouro aí para vocês, tá bom? Então, essa introdução foi para dizer para vocês que nós estamos há 30 anos trabalhando em família, o que é um grande milagre. A gente briga de dia e fica de bem de noite, porque no dia seguinte tem que se encontrar e não tem outra alternativa, né? A mãe fala para nós que não pode dormir de mal, né? Então tem que fazer isso. E também porque a gente tem que receber o pão de cada dia, né? E essa nossa vontade de sempre de descobrir, de inventar coisas novas, e a Paula, que é uma pessoa de comercial, de marketing, tudo, que fez essa união com a PH Printers, que trouxe essas máquinas de impressão direta, né? O pessoal de acrílicos, então essa parceria, tudo ela que acabou juntando essas pessoas para a gente poder ter um trabalho bem completo, né? Então vamos começar só para a gente, depois dessa apresentaçãozinha aqui, para vocês já começarem a conhecer a gente, né? Não muda. Muda. Então, a nossa empresa de comunicação visual começou há 30 anos atrás, em 1995. A gente era recém-formado em administração de empresas. E em 2008, a gente estava vendendo, exportando serviço, fazendo serviço na Duty-Free, perfumarias e fazendo campanhas publicitárias de empresas de grande porte, quando veio a crise do dólar em 2008. E essa crise, como todas as crises, incentivam a gente a se modernizar, a crescer, né? E então um pedido para a gente fazer um móvel, um ponto de venda, especialmente que precisava de um perfil dobrado e não existia pronto. Então o nosso irmão inventou essa máquina para dobrar o acrílico e os nossos companheiros vinham e perguntavam: mas eu quero uma para mim também. E foi assim que surgiu a VP Máquinas, que é a segunda nossa empresa. Então, ou a gente vende produtos, ou a gente vende as máquinas. E agora vendemos também todos os suprimentos que a pessoa precisar. A gente fornece workshops, então sempre investindo em treinamento para divulgar e fazer o nosso mercado crescer cada vez mais, né? Aqui já vamos começar no macroprocesso. Então, o que seria impressão direta? É a impressão, você não precisa imprimir um adesivo para aplicar no acrílico. Com essa inovação da impressora com a luz UV, então você tem a cura direto na chapa. É isso que eu quero que vocês vejam. As peças que a gente imprimiu, eu vou passando para vocês, é impressão direta. Ó.
e ela tem o branco. Então, com o branco, a gente vai fazer o fundo onde quiser. Pode ser também o branco localizado, né? Então, você tem uma peça com resistência à luz e você consegue fazer a aplicação direta na chapa sem necessitar do adesivo, tá bom? Que é o caso dessa bolsinha aqui, ó. Cadê? Tu tá passando? Pode ir passando as demais pra eles verem. Ó. Então a gente pode escolher aonde a gente quer a localização do branco, tá vendo? É um comando simples no programa que já é com a máquina, então você consegue definir se você quer o branco por cima ou o branco por baixo. E nesse caso aqui, ó, por exemplo, se você quiser uma impressão frente e verso, então você consegue imprimir cor, branco e cor de novo. E depois fazer esse encapsulamento com a cola UV. Então você fica com uma peça que não tem avesso, tá vendo? Com perfeição, que é uma cola nova da Sinteglass que dá pra gente fazer isso. Todas essas peças aqui foram impressão direta com laminação, ó. E é uma máquina com resolução alta, mesmo sendo uma área pequena, hoje já tem versões maiores, né? Aqui é uma impressão que eu não quis colocar branco para dar um efeito. Tá chegando aí as peças? Tá chegando? Essa daqui foi uma peça que a gente imprimiu depois de tupiar, para fazer o chão por 45 graus. Então você tem uma peça que pode ser tanto um quadrinho de parede, e você vê que a cola a cola da UV, da Sinteglass, não atrapalhou a impressão, tá vendo? Você pode colar com a impressão. No caso da bolsinha, a gente imprimiu só no meio, né? Essa aqui também é uma peça toda de impressão direta. E essa daqui eu quis colocar branco só na flor. Então eu deixei o transparente, tá vendo? Essa peça também, a gente imprimiu e fez um aplique depois. Então você tem uma sensação de relevo. Enriqueceu um pouco mais a peça. É um porta-cápsula de café, ó. Tá vendo? E com a impressão direta também, a gente consegue fazer com as dobradeiras, que o Alexandre inventou, fazer a impressão direta na chapa, depois que cortou na laser, e depois fazer a dobra. Tá vendo? Esse é o porta-batom. A gente primeiro imprimiu e depois fez a dobra. Tá vendo? Esse aqui também, ó. E agora então a gente vai poder continuar aqui e vamos ingressar na parte do DTF. Esse é um resuminho da impressão direta, tá vendo? Então como é que a gente faz a impressão direta? Tem que preparar, limpar com álcool isopropílico antes da impressão, porque às vezes quando a gente tira o liner do acrílico, ele cria um efeito de estática que estraga a impressão. Então é importante passar o álcool isopropílico para tirar a estática da peça. Aí você consegue fazer a impressão. Não sei se vocês conseguem ver a luz UV. A luz UV é importante porque ela é que vai grudar a tinta na peça. Tá? Então a lâmpada tem que estar sempre bem limpinha, com a voltagem bem regulada, para você ter uma impressão com boa aderência. E aqui você vê a área de impressão, a posição do arquivo, isso é importante para você fazer o registro. Então quando você vai conceber uma ideia, um projeto, você já tem que planejar também como é que vai ser a impressão, né? Então é isso que eu quis mostrar para vocês. Agora sim, aqui são exemplos do que a gente pode fazer com impressão direta, para vocês lembrarem dos produtos que a gente está mostrando para vocês. Volta. Volta. Vamos lá. Vou voltar, você quer que volta? Aí, ó.
Esse é um móvel, ela vai começar agora. Esse móvel que eu falei que a gente precisou inventar dobradeira por causa dele. Não, eu só quero dar uma observação, que quando você tem uma impressão direta, você não precisa ter acrílico de todas essas cores, de todos esses tons. Então você pode imprimir diretamente, inclusive com desenhos diferenciados, para poder criar alguma coisa, desde que você tenha apenas o acrílico branco, o acrílico cristal. Então isso é bem importante e bem versátil da impressora UV. Então você pode ter uma gama aí de impressão e conseguir várias tonalidades sem ter que ter uma variedade grande de estoque de cada cor. Foi bom não ter falado, que eu quero convidar vocês para visitar o nosso stand e ver essas peças ao vivo, que é os lustres e tal, para vocês verem como é que funciona. É um processo recente a impressão DTF, tá? E eu vou passar resumidamente, que a minha pretensão aqui não é falar nenhum nome técnico, nem ensinar o que os próprios treinadores vão dar. Eu quero abrir a mente de vocês para entender como é que funciona o processo de DTF. Opa. Aqui. Aí, Jóia. Então a gente tem a preparação do arquivo, tá? A gente juntou vários arquivos de uma vez só, porque a área é de 28 por 50 centímetros. Então o que a minha filha fez, que hoje a gente vai fazer, mediu a área de cada objeto que a gente vai fazer para poder fazer a circunferência toda, tá vendo? Agora eu vou começar a passar para vocês as peças que foram feitas em DTF, tá vendo? Quando não tinha o DTF, a gente, com a impressora UV, a gente tinha a limitação de imprimir somente na área mais próxima da curva. Então a gente tinha uma área de 3 centímetros somente para imprimir. Com o DTF a gente pode imprimir uma área maior, esse que é o grande diferencial, entendeu? Que a gente pode fazer isso e aplicar em várias peças, em vários tamanhos, vários materiais, tá vendo? Aí vamos para o passo 2, preparando o arquivo, a medida certinha, e vamos imprimir. Então o que nós vamos imprimir é sempre o branco por baixo, porque o branco é que vai ser o suporte do adesivo que a gente vai passar na laminadora. O DTF é o material que já vem com uma cola já nele, entendeu? E a máquina tem como chama? Tem o vácuo. Então o papel fica bem esticadinho, com a cola para cima, e a gente faz a impressão branco e cor por cima. Depois que a gente faz a impressão, eu nem precisei fazer dupla impressão, né? A gente passa na laminadora, ó, tá vendo? Aplica o filme AA em cima da peça já impressa, na temperatura de 85 graus, tá? E o que acontece? A cola vai se transferir para o fundo branco. Então, quando ela sai da laminadora, a gente vai ter que fazer um recortezinho na área que vai sobrar, né? Ou já prever um certo contorno, já mais fácil, para você poder aplicar na peça e tirar o filme. Mas aí ele vai ficar colado, é isso que vocês estão vendo aí. Não sei se dá para ver aqui ela aplicando, ó, tá vendo? Como se fosse um adesivo normal, um decalque normal. Então isso abriu muito para a gente fazer peças diferenciadas, certo? O moço tem um DTF, se você quiser fazer uma amostra. Vamos fazer? Até eu quero convidar vocês que lá no stand da PH também eles têm outras amostras de DTF, mas eu queria ver que a gama de materiais que vocês podem usar é muito grande, tá vendo? E fica realmente uma adesão boa. Então, ó, eu só não consegui aplicar DTF sobre plástico metalizado. Porque esse adesivo que carrega a impressão, que você tira depois, ele arranca a impressão, entendeu? Vidro é possível, vocês viram aí, né? Tem vidro, os copos de vidro. Se for necessário, pode passar um primer. Mas na maioria das vezes, se você fizer o trabalho bem feitinho, você consegue ter um bom resultado. Aqui tem alguns exemplos, para vocês verem. Eu dei privilégio
para mostrar para vocês áreas grandes, de circunferência grande, porque esse é o grande diferencial. Uma pessoa que tem só impressora UV, ela não vai conseguir fazer uma peça com uma área tão grande, ela vai fazer uma peça limitada. Né? Então você vai fazer um squeeze só com o nome no centro, por exemplo. E com isso você consegue melhorar e fazer outras peças. E aí, resumidamente, se vocês tiverem alguma dúvida como é que aplica tudo, quero convidar vocês para estarem vindo no stand, conhecer os processos, verem a gente fazendo, né? Que a nossa proposta hoje, né, com essa palestra foi mostrar para vocês mesmo simplificado como que funciona o DTF, para vocês terem uma visão diferenciada do processo, tá bom? Eu agradeço e estou à disposição, se vocês quiserem aproveitar esse tempinho para ir visitar o stand, eu vou mostrar para vocês e vamos dobrar peças juntas. Mas não vão ir embora que eu separei um presentinho para vocês. E aí, complementando nessa parte do DTF, vamos falar também da parte do neon, que é a aplicação em cima do acrílico. Então, ali também no stand, vocês vão estar vendo a demonstração de como cola o neon em cima de uma placa já impressa pelo reverso. Então eu imprimi por trás o acrílico com o colorido primeiro, depois o branco. Aí eu virei, ficou assim bem brilhante, bem bonito. E depois eu venho com o LED neon e aplico com uma super gel, né, com a cola super gel ou PVC do neon, e faço toda a parte de colagem em cima do LED. Faço os furinhos, passo o fio para trás e faço a solda eletrônica. Então, tudo isso que eu estou falando, a gente está passando lá para vocês verem ao vivo. Agora, quem tem já uma máquina de impressão direta, tem que tomar alguns cuidados para que ela possa durar mais. O que acaba com a máquina às vezes? É você fazer uma sangria muito grande, então você pulveriza muita tinta que não tem onde aderir. Então a minha plaquinha é 10 por 10, eu faço uma sangria, eu faço uma imagem de 11 por 11 e fico meio centímetro para cada lado de segurança, que inofensivamente a gente acha que não tem problema nenhum. Mas tem, porque tudo isso que é pulverizado dentro da máquina, ela vai corroendo e vai comendo a parte interna. Então, sempre que vocês fizerem uma limpeza, uma impressão que pulveriza muito, limpa a fita encoder, limpa as lentes do LED, porque às vezes a voltagem está boa, mas está entupido de tinta. Então não deixa fazer a cura perfeitamente. Então são dicas que a PH tem também no site deles, tem lá no YouTube, mas que a gente gosta de estar alertando e estar falando para vocês. A gente também está com uma unidade nova de limpeza, totalmente remodelada, onde o book fica em cima da máquina, resolvendo 90% dos entupimentos. Porque vocês sabem que a tinta UV é uma tinta pigmentada. E se ela não for usada todos os dias, né, mexida, ela pode dar um entupimento. Então a gente tem que prestar atenção e imprimir cada vez mais. Então uma coisa que eu faço, eu não dou limpeza todo dia no meu equipamento, porque isso desgasta demais a unidade de limpeza sem necessidade. Eu imprimo todo dia um teste de cor, CMYK, e depois o branco. E com isso eu tenho meu equipamento há 1 ano e meio com a mesma cabeça, só troquei unidade de limpeza uma vez. Então são dicas que vocês têm disponível no YouTube, mas a gente quer dar essas dicas para vocês aqui na palestra para que vocês tirem proveito disso, porque às vezes é tanta informação no YouTube que a gente não sabe nem o que procurar. Então se vocês tiverem com dificuldade ou algum problema com as impressoras UV, tenta averiguar se não é isso, se vocês ficaram com ela muito tempo parada. Então a gente sempre orienta, imprime todo dia um brinde, faz uma coisinha todo dia com ela e vocês vão ter equipamento, porque o equipamento com tinta pigmentada é para ser usado todo dia, tá bom? Se não usar, tem que ter esse
Eu estou passando ali para vocês verem como é que é o DTF antes de aplicar. Então ele parece que ele está plastificado, mas esse plástico depois vai ser removido, vai ficar somente a imagem impressa, tá bom? E se tiverem perguntas, para perguntar para você. Ah, sim. E eu quero deixar a gente disponível para vocês tirarem dúvidas, frequentarem, visitarem as nossas empresas, viu? E vai ser uma alegria receber vocês todos lá, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada. É esse tipo de brinde que eu imprimo todos os dias. Um brinde desse todos os dias, sua máquina nunca vai dar problema de entupimento. Tem que imprimir todo dia, tá bom, gente? Felicidade, bons negócios, boas ideias para vocês. Eu costumo dizer que os artistas são mais felizes que os outros, porque a gente muitas vezes, quando recebe, se não faz uma coisa bonita, não fica feliz também. Às vezes a gente fica feliz só de ver realizada uma ideia que a gente teve, que o cliente queria e que foi tão bem executado, né? Então a gente está fazendo parte daquele time de gente mais feliz que os outros. Vamos lembrar sempre disso, tá bom? Felicidade para vocês. Tchau!